Aproveitar agora também, além de falar do marco temporal que a gente segue acompanhando, embora haja um intervalo aí, né, relacionado ao Supremo Tribunal Federal, mas a gente mencionou aqui na edição do 3 em 1 o lance envolvendo as câmeras do Ministério da Justiça e que imagens foram cedidas ali em partes para a CPMI do 8 de janeiro, porque parte dessas imagens foi apagada e isso gerou um movimento muito intenso da oposição de crítica e eles queriam até, inclusive, acionar a empresa que seria responsável pelo backup. Como que imagens tão importantes não teriam um backup? E eu trago uma informação para vocês agora de um documento que foi enviado hoje, então, pelo Ministério da Justiça para explicar por que essas imagens não foram armazenadas ali. Eu estou com o documento aqui em mãos e vou trazendo as informações para vocês, para que quem nos ouça também entenda tudo o que estamos discutindo aqui no 3 em 1. O que explica o Ministério da Justiça sobre o fato das imagens não estarem disponíveis? Parte delas. O termo de referência do contrato da empresa responsável pelas câmeras de segurança, firmado lá em 1 de novembro de 2018, estabelece que as imagens devem ser armazenadas por 30 dias. Desde então, estabeleceu-se durante todos os anos posteriores a prática do mercado, ou seja, ocorre automaticamente o processo de regravação. Depois de 30 dias, as imagens são gravadas, é como se elas fossem gravadas uma por cima das outras, e aí essas imagens se perdem. As imagens encaminhadas à CPMI até o dia 30 de agosto referem-se aos registros considerados pelas autoridades competentes importantes para a instrução dos inquéritos e que foram, portanto, preservados. Assim, em face do processo de regravação com amparo contratual, apenas as imagens de inquéritos foram preservadas e enviadas a essa CPMI. Vamos fechando a câmera 3 aqui para eu me aproximar um pouco mais e poder conversar com o Cláudio Dantas, que tem apuração também sobre esse documento que foi enviado pelo Ministério da Justiça. Ô Dantas, e o que me chama a atenção é o fato de o Ministério da Justiça querer definir aquilo que é importante ou não para a CPMI do 8 de janeiro, quando, na verdade, quem tem de entender quais imagens ajudam a demonstrar o que aconteceu é o contrário, seria a própria comissão. Sem dúvida, Cine, é básico, né? Inclusive, a própria manifestação do ministro em relação à investigação da Polícia Federal, que decidiu escolher quais imagens preservar e quais não preservar, segundo a versão do próprio ministro, também não condiz com o que se espera da realidade prática de uma investigação. Um ministro, ele não interfere no inquérito da Polícia Federal, ele não participa de uma investigação e ele também nem toma, nem deve tomar conhecimento de detalhes de uma investigação. Então, toda essa história e as versões, cada vez uma versão diferente, cada hora a gente sabe de algo novo e as justificativas pouco plausíveis, elas tornam toda essa situação muito nebulosa e, naturalmente, isso obriga a CPMI a esclarecer de uma vez por todas esse episódio. Inclusive, Cine, eu andei conversando com integrantes, agora no intervalo da CPMI, com integrantes lá da comissão, que me disseram que vão requerer outras imagens que não as do Ministério da Justiça. Existe um ministério ao lado do Ministério da Justiça, que é o Ministério da Saúde. E nele também há câmeras posicionadas no alto do edifício e voltadas para o mesmo estacionamento. É como se fosse um estacionamento compartilhado, onde justamente estava a Força Nacional naquele 8 de janeiro. Então, o acesso a essas imagens pode ajudar a esclarecer esse episódio e verificar se o Dino tem razão ou não em relação a tudo que ele disse. E o próprio diretor da Força Nacional, né, que ali alegou haver aí uma necessidade de proteger o Ministério da Justiça. Agora, eu quero salientar aqui que o presidente da CPMI, o Arthur Maia, leu um ofício enviado pelo Flávio Dino à comissão, dizendo que lá, na reunião de emergência, na reunião que definiu o plano de ação integrada do 8 de janeiro, a atribuição da Força Nacional seria de apenas preservação ali da segurança do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, o que se contrapõe ao que está na portaria do próprio ministro, citada no relatório do diretor da Força Nacional, que disse que a Força Nacional estava autorizada a atuar em toda a esplanada, a partir da rodoviária, do plano piloto, até a Praça dos Três Poderes. Cláudio Dantas, muito obrigado por enquanto. Já aciono você novamente. Fábio Piperno, você entende que haja muita coisa a ser explicada aí, porque as versões são bem opostas?
Bom, primeiro que a gente vai tomando conhecimento de uma série de detalhes que eu imagino que o país todo desconhecia. Por exemplo, essa questão da gravação das imagens e da preservação das imagens por apenas 30 dias. Pois é, mas o que me chama a atenção é o fato de, naquele momento, o próprio Ministério da Justiça não ter pego, então, e salvo as imagens, sabendo que 30 dias depois elas seriam apagadas. Ou mesmo não sabendo, como é que você não vai gravar uma imagem no dia seguinte, por exemplo, gente, vamos chegar lá e vamos olhar as imagens, vamos salvar o que tem. Por que não, Piperno? Então, uma outra dúvida que eu tenho, a quem caberia a gravação disso, fazer esse backup? Salvar essas imagens, preservar essas... Porque 30 dias podem ser pouco, mas também podem ser muito, dependendo da situação. Claro que sim. E por que esse contrato, ele, enfim, determina que essas imagens estejam lá disponíveis por apenas 30 dias? Por que isso? Será que falta mídia suficiente para que se gravem, para que isso seja, armazenado para sempre? Por quê? Gane. É arquivo. Não, houve uma prevaricação agora de quem, né? Porque houve uma prevaricação com certeza. Você enxerga como prevaricação, Piperno? Eu quero entender melhor. Eu quero, por exemplo, até mesmo que a empresa se pronuncie. Aconteceu um crime, certo? Que crime? Vandalismo, invasão O crime ao da patrimônio invasão ao atos do público. Rio de Janeiro. Dia 8. Tem um crime lá. Não, crime. Não, tem um crime. Independentemente Isso a gente do que concorda. seja, tem um crime ali. Golpe, eu chamo de vandalismo, tem um crime, certo? Muito bem. Aí, ocorrendo um crime, nenhuma autoridade, você tem uma prova factual, você tem imagem, aí você fala para a empresa, não, vamos respeitar aqui o contrato de 30 dias, mesmo tendo um crime que possa desvendar o que aconteceu. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de investigação, não faz o menor sentido. E eu digo mais, Evandro, eu duvido que não tenham feito um backup.